O Palmeiras vence em casa, né? O Palmeiras dentro da sua casa vence o Atlético Mineiro e é aquilo, Mauro. Primeiro, te agradou a atuação? E segundo, mas o Palmeiras é o quarto. Gente, é o quarto. Mas se conquistar os pontos que tem a menos, ele vai chegar ali muito perto do Cruzeiro e do Flamengo, velho Vamp. Primeiro eu vou começar com você, velho Vamp. Por quê? Porque Vitor Roque fez gol, né? Agora, já convence o Vitor Roque, Vamp, ou dá para jogar muito mais ainda? Por que eu te pergunto? Eu vi na saída do Vitor Roque o Abel Ferreira dando um abraço nele, integrante da comissão técnica dando um abraço nele. Parece que a comissão do Palmeiras acredita muito, Vamp, que o Vitor Roque vai voltar a ser o grande atacante que ele já foi. Boa noite, Tico. Boa noite, Flávio. Boa noite, Mauro, que tá descendo, né, Tico? Acabou de fazer o jogo agora pela nossa FM de YouTube, né? Tá descendo agora para fazer a bancada aqui, né? Boa noite a todos. Lógico que primeiro em relação ao Vitor Roque, né? Que foi um atleta mais caro aí da história do futebol brasileiro, da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Tem que dar esse apoio mesmo. É um garoto que acabou de completar 20 ou 21 anos, esses tempos aí, esses dias, né? O Abel, que junto com a sua comissão técnica e o scout ali pediu a contratação, tem que passar confiança mesmo. O torcedor palmeirense tem que ter um pouco de paciência. Não é um jogador qualquer, é um jovem que está chegando, um promissor, que não vinha de fato atuando bem, fazendo grandes partidas de seus olhos pelo valor do que foi comprado, mas na tarde de hoje fez um belo jogo. O Tigrinho hoje, né, infernizou a defesa do Atlético Mineiro, né? O Palmeiras retoma a vitória dentro do Aliança, né? Já que não ganhava há um tempão. Não tô falando ganhando em casa, porque o mando de campo em Barueri, o Palmeiras ganhou lá, mas tô falando dentro do Allianz Parque, o Palmeiras estava tendo dificuldade. Volta a ganhar de um Atlético Mineiro que no meio de semana foi a Equador, um jogo nada fácil lá pela Sul-Americana, ganhou com um gol de pênalti de Hulk, né? Hulk de novo decidindo. O Atlético Mineiro que cria muito pouco, né? O jogo foi bom, porque o Palmeiras proporcionou um jogo bom. E o Hulk por parte do Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro pouco criou, chegou nas bolas paradas. O Hulk, como sempre, né? Fazendo a diferença, vai completar 39 anos essa semana. Né? Mais 3 pontos ali, como você falou. O Palmeiras tem 2 jogos a menos por causa do Mundial. Se conseguir ganhar esses 2 jogos, fica um ponto do líder hoje, que é o Cruzeiro, que também vem jogando muito, goleou de novo hoje Juventude, que tem a defesa mais vazada do campeonato. Mas é isso, tem que dar moral. Os jogadores novos chegando, uma mudança dentro do elenco do Palmeiras, jogadores importantes saíram, né? Você pega o Palmeiras vitorioso, hoje no time do Atlético Mineiro tinha o Rony, tinha o Scarpa, tinha o Gabriel Menino. Esses 3 mesmo, né, mano? 3 ou 4, né? Caio Paulista que entrou. Caio Paulista que entrou. Quer dizer assim, é um Palmeiras Scarpa, né? Scarpa, eu falei 4, se reformulando. Então, não foi uma vitória fácil, mas sem grande susto pro Palmeiras. Porque o maior susto que tinha eram as bolas paradas do Hulk, que fez 2 gols. Agora, eu tô vendo aqui que não foi dado o gol pro Vitor Roque, Mauro. Boa noite a todos. Foi gol contra do Júnior Alonso, né? A bola bateu o cruzamento do Piquerez, o Vitor Roque se atrapalha com a bola, né, pilhado? Ele bate meio de panturrilha pra dentro, a bola bate no calcanhar, bate no traseiro, nas nádegas, nos glúteos do Júnior Alonso e entra, e o gol foi realmente dado como contra. Ou seja, o jejum praticamente, na teoria ou no cartório, no papel, segue do Vitor Roque sem fazer gol pelo Palmeiras a 11, embora ele tenha participado, claro, diretamente desse lance, mas para mim ele erra a jogada. Mas participa ao dar o terceiro gol, a criar a jogada do terceiro gol do Maurício. Mas você concorda, Mauro, que deveria ter sido dado gol contra? Eu acho que a bola já ia entrar, né? E ele finalizou. Então, dá pra discutir, eu daria gol contra mesmo, até por uma sacanagem da minha parte, que assim, como ele erra feio uma jogada aqui para um jogador do nível dele, do nível de investimento, o jogador mais caro da história do Palmeiras, e que eu espero não ficar cobrando toda hora isso, né? Até porque é uma maldade com qualquer profissional, né? Ele teve méritos para ser contratado, enfim, você pode discutir a fase ou é quase que indiscutível. Eu também teria dado gol contra. Eu não gosto de dar muito gol contra, tá, Pilhado? Eu acho uma sacanagem, às vezes, o cara não tinha o que fazer. Por exemplo, o segundo gol
do Galo, do Hulk, a bola é varada, a bola bate no Alan e é isso que faz a bola entrar. Mas eu não daria gol contra, né? Olha que coisa. Poucas vezes na vida, desculpa o adendo aqui, um jogo em que o time teve 3 chances, as 3 chances foram de bola parada com o mesmo jogador, ele fez 2 golaços de falta o Hulk e só não fez o terceiro porque o Everton fez uma grande defesa. Mas eu teria dado sim o gol contra pro Júnior Alonso, viu, Pilhado? Bom, Mauro, você estava comentando o jogo, né, na Jovem Pan, e é o Palmeiras que volta a vencer no Allianz Parque. Isso é bom, porque estava sendo muito pressionado por isso. Sim. O próprio Abel Ferreira falou que o Palmeiras estava perdendo na sua casa, que o Palmeiras estava devendo muito dentro de casa, e aí vence um adversário difícil dentro de casa. Agora, foi convincente, Mauro, porque o que eu quero dizer? A gente tem um Palmeiras que muita gente vai dizer... é o 4º colocado. Gente, é o 4º colocado, mas tem 2 jogos a menos. Se o Palmeiras conquistar os 6 pontos que ele tem para disputar nesses jogos a menos, ele fica a 1 ponto do Cruzeiro. Então é óbvio que o Palmeiras hoje é um dos 3 que estão ali brigando pelo título. Foi convincente a atuação, Mauro, diante de críticas das últimas atuações do Palmeiras no Mundial e contra o Mirassol. E outra, o Vamp elogiou o Vitor Roque hoje. Você acha que merece elogio? Merece sim, pela luta, por aquilo que o Abel havia falado no empate decepcionante contra o bom time do Mirassol na última quarta-feira no mesmo Allianz Parque. Ele tá com esses, se são 50, são 40, não sei. E eu sei, por carregar ultimamente 103 quilos, embora não seja jogador não mesmo, né? Que é um peso bastante considerável a mais, e ele dá mesmo essa impressão ao Vitor Roque, e o Abel sabe muito mais de Palmeiras e do próprio elenco de futebol do que eu. Dá essa impressão, sim. Hoje deu aquela desanuviada para ele, para o Abel e, sobretudo, para o Palmeiras e para o palmeirense. O Palmeiras mereceu a vitória. Foi brilhante? Não. Longe disso, não é de se exigir sempre um brilhantismo do Palmeiras, do Flamengo, próprio Galo e de qualquer outra equipe. Mas o Palmeiras já foi melhor que o Galo na primeira etapa. 1-1 me parecia um castigo muito severo, porque o Galo teve uma chance e fez um gol. O Palmeiras teve 4 e só fez uma, em bola parada, né? E dessas coisas do futebol, o gol do Lucas Evangelista, que possivelmente não fosse a negociação sacramentada do Richard Rios para o Benfica, ele nem estaria jogando. Foi lá para o jogo, fez bem, fez o gol, aí o Palmeiras toma um empate, volta para o segundo tempo melhor, isso é o mérito do Abel e de seus jogadores. O Palmeiras faz por onde fazer 2-1, faz por onde fazer 3-1, podia até ter feito mais, toma um gol no finalzinho dessa varada impressionante, do não menos impressionante Hulk, à beira dos seus 39 anos, mas jogando ainda com uma potência e uma qualidade impressionantes, e ainda sofre no final aquela cobrança do Hulk que o Everton vai defender muito bem. O Vitor foi bem, o Palmeiras de um modo geral bem, mas eu não quero reputar a fase ou esses desempenhos abaixo da expectativa do enorme investimento palmeirense apenas ao Abel. Tem questões técnicas, sobretudo na primeira etapa dava para ver, Pilhado, uma certa afobação, um nervosismo e erros técnicos que não são usuais para um time de Série A, ainda mais com o nível de investimento e a qualidade e quantidade de opções que tem o Abel. O que ele pode e deve ser criticado sim é que desde que ele chega ao Brasil, ao Palmeiras em novembro de 20, ele nunca teve um elenco tão qualificado, ainda que no momento tenha perdido e para... não só no momento, perdeu o Estevão para o Chelsea, o Paulinho que vai ter que ser operado de novo e alguns jogadores importantes que ainda não estão rendendo o que sabe. Aí não é só culpa ou responsabilidade do treinador, mas de fato fica aquela impressão, mesmo com a justa vitória de hoje contra o Galo, que ainda dá para esse time jogar mais, ainda com chance, sim, de, dependendo dele ser vice-líder do campeonato, ok, mas que dá a impressão que nível de desempenho era para estar melhor, não resta dúvida, Pilhado. Agora, a gente tem aqui, né, os números do Vitor Roque. 81 minutos, né, jogados, foram 6 finalizações, né, 3 no gol. 6 finalizações do Vitor Roque, 3 no gol, uma delas, né, que originou ali o segundo gol, que foi dado o gol contra. Eu vou até ver o lance já, vou pedir aqui para a nossa equipe colocar já, né, o Raoni colocar aí pra gente. Mas para a gente tirar essa dúvida, eu na hora achei que tinha sido o gol do Vitor Roque, não prestei atenção no detalhe, né? Ele teve de 13 duelos, 9 ganhos, 6 faltas sofridas. Olha aí, esse é o gol do Vitor Roque. Gente, eu daria gol pro Vitor Roque, cara. Eu daria gol. O cara finaliza mal, concordo com o Mauro. Finalização ridícula. Mas acho que a bola não entraria, viu, Pilhado? Vocês acham que a bola não entraria? E aí, companheiros? Eu daria o gol. Dá o gol pro Tigrinho, bota o Tigrinho na pista. Não, também daria gol, daria meu coração pra ele. Dei um pouquinho. Eu daria o gol, eu sou fã do Tigrinho. Tá bem.
Mas o Mauro chama atenção com um detalhe, hein? Pode ser que essa bola não fosse entrar, hein? Então, é o que eu tô falando. Por isso que eu não daria o gol pra ele. Eu acho que a bola não entraria. Eu acho que essa bola não ia entrar, não. Como é que a gente não sabe porque bateu no Júnior Alonso? Ele meio que finaliza pra trás. Foi um lance até ridículo. Ela entraria, essa bola entraria. Ela passaria, viu? Ela entraria, essa bola entraria no gol, sim. Sei não, viu? Olha o tamanho que tem lá, mais de 3 metros e meio pra entrar. Vê no outro ângulo. Esse aí, mano. Esse aí, ó. Ó, se não bate, entra. Eu acho que ia passar, viu? Acho, tá? Não tenho convicção. Entraria. Boa, velho. Gostei da sua convicção. Mesmo discordando dela. Isso é uma verdade, tá? O Mauro falou uma verdade. Foi um lance tão ridículo com o atacante finalizar desse jeito que realmente tem uma força do zagueiro para empurrar a bola para dentro do gol. Eu acho que eu daria gol pro Vitor Roque. O Mauro daria gol contra. Vamp gol pro Vitor Roque. E você, Flávio Prado? Eu tendo a dar o gol pro Vitor Roque. Talvez porque eu esteja torcendo para que ele comece a se acertar. E esse gol ajudaria muito, né? A tirar o peso. E até por esse gol ter sido na cabeça dele dado para ele, ele faz uma jogada, ele ganha uma confiança, ele muda a postura no jogo. Faz uma jogada linda. O terceiro gol é praticamente dele. Quando ele divide, ele... Nossa, eu até me assustei quando mandaram pro VAR. Falei, só falta os caras anularem esse gol numa briga por espaço. Ali será absurdo. Mas o VAR aqui, Mas felizmente o gol foi confirmado. Uma bela atuação do Vitor Roque. Ele, para mim, foi o melhor jogador em campo. Ele também estava atrás, correu e tal. E até como prêmio eu daria. Mas eu tenho dúvida também se a bola entraria ou não. Na dúvida, eu daria o gol para quem quis fazer o gol. Eu digo aqui, tá? Para mim, a bola não entraria. Pronto. Eu vi ali de outro ângulo agora, para mim a bola não entraria, mas eu daria o gol pro Vitor Roque. Por quê? Vários chutes, finalizações que a gente vê que a bola não entraria e desvia num zagueiro, é gol pro jogador, vários. O gol do Hulk, o segundo gol do Atlético, a bola não iria para aquele lugar, até talvez entrasse de outro jeito. Mas quando ela bate no Alan, ela muda completamente. Até porque pela porrada, até se o Everton defendesse, ia ser levado pra dentro do gol pela potência do chute do Hulk. Não sei se não batesse ali, seria gol. Provavelmente não, né? E foi gol do Hulk, claro. Agora, Flávio, você tem criticado o Palmeiras do Abel Ferreira. Hoje cabe elogio essa quebra de jejum dentro de casa, que era um ponto fraco do Palmeiras do Abel Ferreira? Ou você não acha que mereça um elogio a vitória de hoje do Palmeiras? Não, hoje eu gostei do time do Palmeiras. Achei o time procurando o jogo, abdicando daquela coisa de chegar perto da área e cruzar a bola. O time tentou entrar tocando. Achei que o time hoje foi bem. Hoje eu gostei bastante. Achei que o meio-campo foi bem criativo. Mesmo a ausência do Richard Hill era uma coisa que preocupava. Mas não, foi tudo bem. O time saiu bem. O Vitor Roque participou bastante do jogo, saindo da área, abrindo espaço. Gostei do Palmeiras e realmente, se não vencesse, quase não vence, né? Por causa da defesa do Everton no final, no chute do Hulk, seria uma injustiça. Hoje eu gostei do Palmeiras. Achei que o time melhorou e procurou ser mais criativo. Não jogar apenas de maneira óbvia, bola parada, cruzamentos para a área. Achei um time que procurou mais opções e acabou encontrando mais oportunidades. E é aquilo, né, Vamp? A gente já falou aqui tantas vezes que esse Palmeiras tem elenco para jogar e prova isso em alguns jogos. Eu acho que esse Palmeiras do Abel Ferreira, ele tem que ser armado com mais coragem. De verdade, eu sou fã do Abel. Mas olha o time que tem o Palmeiras. A gente fala isso sempre aqui. O Palmeiras investiu R$500 milhão na janela. E mais agora, né? Porque agora tem ainda o Sousa. Chegou o Sousa ainda, que foi caro, 14 milhões de euros. 14 milhões de euros o Sousa. Ou seja, é mais um reforço caro. Esse Palmeiras tem que jogar futebol, Vamp. Esse Palmeiras tem que jogar bem. Porque muitas vezes a gente fala, não, mas o que importa é resultado. Pra mim não, pra mim o resultado vem com o time jogando bem também, pô. Ô, Tico, há de convir também que há uma mudança, né, cara? Você vê que vários jogadores importantes do Palmeiras, por exemplo, hoje você pega aquele Palmeiras vitorioso, como vencendo nos últimos tempos, tinha 4 atletas no clube adversário. Tinha o Rony, que ganhou tudo, foi artilheiro da Libertadores, convocado para a seleção. Você tinha o Gabriel Menino, que foi convocado para a seleção brasileira com o Tite, para jogar até de lateral direito, né? Você tinha o Scarpa, que o Palmeiras fez de tudo para segurar, e ele tinha um sonho de jogar na Europa, foi, bateu, voltou.
Você tinha o Caio Paulista, que o Palmeiras tira do grande rival São Paulo, só mudou o muro. Você tem no banco do Palmeiras o Rafael Veiga, que talvez seja um dos maiores da história. Eu vi o Mauro Betti até comentando agora no jogo, vindo pra cá. Quer dizer, há uma mudança, cara, jogadores novos chegando. A gente viu como é no futebol mundial, a gente viu como foi a transição desse City, que o Guardiola tá tentando remontar, né? Jogadores ali vencedores que acabaram saindo, já não mantinham o mesmo nível, De Bruyne, João Cancelo indo embora, entre outros, Gundogan saiu, voltou. Então, quer dizer assim, há uma mudança. Tudo bem, comprou jogadores de 14 milhões, 16, 20. A gente não sabe se vale a pena mesmo. O Vanderlei Nogueira brinca, a contratação certa é aquela que dá certo. Mas é um time que investiu muito, trazendo até um jogador de 25 milhões de euros, jogador mais caro da história. Se você pegar o Paulinho e botando o valor de Gabriel Menino e o outro menino, eu acho que é mais caro até do que o Tigrinho. Então, é uma remontagem de grupo. Chegando aí o Maurício, jogador de seleção, convocado quando estava no Inter. É uma coisa tudo muito nova e não vai ser da noite pro dia que você vai fazer esse time jogar, mas jogar a bola que a gente espera. Mas eu já falando com esses caras tudo, com o Rony, todo mundo entrosado, o Palmeiras não era aquele jogo vistoso que a gente viu, por exemplo, do Jorge Jesus. Do Flamengo Jorge Jesus, mas é um Palmeiras competitivo que perde pouco. Tá mudando, tá tendo mudanças, mas para ganhar do Palmeiras é uma luta. É uma luta. O Palmeiras oscilou aí, oscilou um pouco aí na temporada, mas se você pegar o número do Palmeiras, se ele ganhar os 2 jogos, ele tá a 1 ponto do líder. A 1 ponto do líder. Então é um time que a presidenta passou o cheque agora, abriu o Pix lá, contratou mesmo, vários jogadores, mas que ainda está à altura do nível de jogo que todo mundo espera, pela contratação, pelo valor de mercado que se tornou Palmeiras, ainda não. Mas ainda continua um Palmeiras competitivo, liderando tudo. Você vê que o Palmeiras, com essa mudança toda, foi o primeiro no geral na Libertadores. O Palmeiras, ele está aí com jogos a menos por causa do Mundial de Clubes, a 1 ponto, se der tudo certo. Faltando ainda mais de 20 rodadas, são 23 rodadas para terminar. O campeonato termina lá junto com o Papai Noel. Você tem a Copa do Brasil, que o Palmeiras já sabe que vai enfrentar. Então tem muita coisa. E o Atlético Mineiro, que é um clube que está atravessando aí uma dificuldade da SAF aí, salários atrasados e tudo, que eu acho que foram botados em dias, mas que também é um Atlético que foi campeão de Libertadores, um Atlético que na temporada passada chegou à final da Libertadores, perdeu pro Botafogo. É um Atlético Mineiro que tem um Hulk. Da Copa do Brasil. Copa do Brasil, perdendo pro Flamengo. Então, o 3-2, Palmeiras e Atlético, é tudo muito fácil, vamos golear. As coisas estão já botando ao normal. E aquilo que a gente fala que o Palmeiras e o Flamengo é favorito a tudo na temporada, ainda eu continuo achando isso. E entrou o Cruzeiro agora. Não, o Cruzeiro tá ali, mas ninguém esperava nada disso do Cruzeiro, né? Não, e é o que você fala, Fábio. Você falou, né? A gente falou aqui já. 1 ponto do líder, se ele fizer os pontos que ele tem a menos. Melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Porque tem isso. É porque o Palmeiras, ele tá muito mal acostumado. Inclusive, as pessoas que analisam futebol estão mal acostumadas com o Palmeiras. E aí eu me coloco, em parte, nisso. Porque o Palmeiras teve a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Vai decidir todos os jogos da Libertadores no mata-mata em casa. O Palmeiras... Perde o Campeonato Paulista perdendo pênalti em Itaquera. É o quê? Perde o Campeonato Paulista perdendo pênalti em Itaquera. Sim. Pois é. E aí no Super Colorido, Mundial, pô. não ganhou de europeu, não jogou bem, mas chegou nas quartas de final e perdeu para o campeão. Perdeu para o campeão do Mundial. Libertadores, melhor campanha. Brasileirão, tá brigando pela liderança. Tem isso, né, Mauro? Também não é assim um cenário que tem muitas críticas ao Palmeiras, mas não é um cenário também ruim no Palmeiras. Não. Pelo contrário. É Perfeito. bom. Agora, gastou muito, né, Mauro? Então Sim. vai ter que mostrar mais futebol. Tem que mostrar mais futebol, mesmo se tivesse sido tetra paulista, o que nunca aconteceu com um grande de São Paulo,
de Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Ainda bem que seria lá no estádio do Corinthians. Teria sido em Itaquera e o Corinthians evitou, né? E o Corinthians quase foi tetra em 2020. O Palmeiras no Allianz Parque também, com o gol do Patrick de Paula, o time do Luxemburgo, evitou. Faz parte do futebol, né? A Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras foi longe, mais do que imaginava, mas dos 4 brasileiros, Flamengo, Fluminense e Botafogo, o nível de desempenho, não estou falando nem investimento, o nível de desempenho do Palmeiras me deixou a desejar, né? Como a gente já falou bastante aqui na Jovem Pan. Não fez um bom jogo contra o bom time do Mirassol e hoje mereceu a vitória contra o Galo, que se não vive lá um grande momento a equipe do Cuca, teve poucas oportunidades, como a gente falou aqui no Canelada, é o Atlético Mineiro, né? Então assim, e mesmo quando o Palmeiras ele chegou à liderança deste Brasileirão, era uma liderança merecida, ninguém é líder por acaso, né? E sem algum mérito, evidente que tem. Só que o nível do desempenho do futebol dava para discutir, né? E o Palmeiras chegou antes do clássico contra o Flamengo no Allianz Parque. Se o Palmeiras tivesse vencido aquele jogo que perdeu o pênalti e tal, teve um pênalti que eu não marcaria do Arrascaeta, mas teve um belo gol do Flamengo no finalzinho do jogo, os 2-0 da vitória carioca. Ali o Palmeiras podia ter aberto 7 pontos, o que não teria terminado, por óbvio, o campeonato, como não está definido agora. O Cruzeiro faz grande campanha, imagino que o Flamengo vai continuar firme, o Botafogo pelas contratações que chegam a General Severiano, o Nilton Santos está muito bem também, mas o Palmeiras dá essa impressão em quase toda a temporada, Pilhado, que não está jogando o que pode e o que sabe. Por isso algumas das cornetas e trombetas do Apocalipse ou do Aporcalipse ficam na orelha do Abel, da Leila, do Anderson Barros, de todo mundo. Troca, é hora de trocar, já deu, tem o Vojvoda lá no mercado, enfim, já passou, o ciclo acabou. E é uma longa e justa discussão tal. Para mim, não. Para mim, pelo menos até o final da temporada, eu fico com o Abel. Eu ficaria com ele, o trabalho bárbaro, histórico e tal. Você pode e deve discutir, porque também se cria algumas celeumas, não só no caso do Abel e do Palmeiras, mas do mundo hoje. Você faz uma crítica, você está contra, você é anti, você quer derrubar, isqueirinho, quer crise, nada disso. E no caso específico, pelos meus 35 anos de ofício e característica até pessoal, mais do que como jornalista, não gosto de crítica, não gosto de crise. Cara, o crisômetro, o que é isso? Sei lá. E no caso específico, ainda mais do meu time do coração, quero menos crise ainda. Eu manteria o Abel pelo menos até 25. Final de 25, final dessa temporada. Depois você pode discutir e não acho mesmo que seja o caso de já firmar um novo contrato ou já falar, não vai ficar, não só agora, no final de dezembro. Ali se vê, porque ainda tem a própria Libertadores, onde teve a melhor campanha na fase de grupos de novo, você tem o brasileiro que está nessa disputa, tem Copa do Brasil, enfim, tem muita coisa para acontecer com o Palmeiras, com o Abel e com o futebol brasileiro e sul-americano. Então aguardamos, mas que realmente o Palmeiras continua, mesmo com a hoje justíssima vitória contra o Galo, dando uma sensação de que esse time pode pode, quase que deve fazer mais, sim, ainda que já não tenha mais Estevam, já não vai ter mais o Richard Rios,